Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que nós vamos começar essa live, porque você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque nesse isolamento social, mais do que nunca, a gente precisa estar junto, assim, distante, mas unidos. Unidos pela mesma missão, que é a educação. E para nós, uma educação muito especial, que é a educação católica, a educação confessional. Essa live foi preparada com muito carinho para que você tire suas dúvidas, para que você escute lá na fonte a mensagem certa e a informação correta. O que mais nós temos tido são lives, informações, mas a gente precisa estar de olho, a gente precisa dialogar entre nós, porque nem tudo que é falado é verdadeiro, e nem tudo que é verdadeiro serve para nós. Então, aqui nós estamos com vocês, e com certeza, nesses 45 minutos, uma hora, vai ser um bom bate-papo. Eu sou a professora Roberta Guedes, gerente da Câmara de Educação Básica da ANEC, a Associação Nacional de Educação Católica, que te representa a tua escola, porque nós somos a educação católica. Nós temos hoje um grande prazer neste bate-papo aqui, o nosso querido Christian Coelho, CEO do Grupo Habit, que tanto tem nos ajudado a enfrentar esses desafios, não só de hoje, mas os desafios da gestão educacional de uma escola católica. E mais do que nunca, com muito carinho, eu quero trazer um amigo de longa data, nosso querido Ricardo Tavares, diretor-geral da FTD. A FTD, que não é uma editora, ela é uma editora católica, uma editora dos nossos valores e das nossas crenças. Mas eu acho que eu já falei muito, eu vou colocar esses homens para falar, apesar de que, como boa mulher e boa gestora, nós vamos estar conversando junto. E aí, eu pergunto para vocês, nesse momento, Ricardo, quais são as principais diferenças que você enxerga como gestor entre uma escola confessional e uma escola laica? O que você vê de diferença aí nesse mercado? Fala um pouco para nós. Bom dia, né? Bom dia, Roberta, bom dia, Christian, bom dia a você aí, obrigado pela audiência, né? Obrigado de gastar teu tempo aqui, eu investi teu tempo, né, com a gente nessa reflexão, prazer muito grande estar aqui, né? Você nem terminou a pergunta, eu estava lembrando aqui de alguns discípulos que chegaram para Jesus quando caiu a torre de Siloé, né? Falou, olha, por que aconteceu? E Jesus falou para ele assim, vocês acham que nós somos melhores do que eles, né? Então, quando a torre cai para todo mundo, né? Então, a gente não é melhor nem pior, né? Então, é desafiador para todo mundo, é desafiador para a humanidade. E se tem um fato que talvez possa nos ajudar nesse momento, enquanto escola confessional, seja católica, seja ortodoxa, anglicana, protestante, né? Acho que tem colegas também adventistas aqui, presbiterianos, sintonizados com a gente, muito bem-vindos, né? Nossos irmãos também. Mas é poder transmitir uma mensagem além da pandemia, né? Além do Covid-19. Dizer que a essência continua, né? Que o propósito permanece, que a visão dos nossos fundadores, que nos orientou, né, na missão, essa legitimidade tem que estar mais viva do que nunca, que a gente não se esqueça disso, né? E que, afinal, mais até do que educar, a gente tem um papel de evangelizar. E se os nossos valores estão pautados efetivamente no Evangelho, é hora deles submergirem e aparecerem cada vez melhor. E nesse momento, o que eu percebo que as famílias estão mais precisando, porque elas estão confinadas, é justamente as características, algumas das características principais que as escolas confessionais têm, que é acolhimento, que é resgate de valores, que é espiritualidade. Então, eles estão precisando muito disso. Esse é o papel, eu acho que tem que tomar voga, mais do que sempre tomou as escolas confessionais nessa época de pandemia. Esse é o meu recado, tudo bem? Uma coisa bacana, senhores, que eu acho, é que é uma excelente oportunidade da gente mergulhar nos nossos fundadores, né? Da gente ir lá na essência, beber na fonte, porque mais do que nunca nós somos chamados para a espiritualidade. E essa espiritualidade que não acontece por um acaso, né? Ela acontece numa íntima relação de você com você mesmo e você com o outro. O Papa Francisco foi muito feliz quando ele disse que a gente não está sozinho, né? Tem um Deus aí muito forte conosco. Verdade. Mas, inclusive, pensando nessa espiritualidade, a gente precisa pensar em coisas concretas da gestão. E hoje, um dos grandes desafios para a gestão é a gente pensar, dou férias, não dou férias, puxo um recesso, horas
banco de horas, enfim. Eu acho que todo gestor está sonhando e rezando sobre o assunto. E vocês? Vamos lá? Ô, Christian, qual que é a sua opinião sobre isso? Como que a gente age? Na verdade, a gente não tem bola de cristal, não dá para saber direito o que vai acontecer. O que eu tenho presenciado aqui com o meu time é que a gente tem que tomar muito cuidado com o risco. Eu vou falar, então, de uma linha de pensamento. Tem que tomar muito cuidado com as férias. Por quê? Porque, naturalmente, vamos pensar antes do corona, em julho. Todo julho existe atraso de mensalidade. O pai, ele associa não a anuidade, sim a mensalidade. Então, passou o mês, entrou em julho, acaba aumentando o atraso, e de uma forma significativa, 30% de atraso. Aí, o que acontece? Eu já estou distante com a família, naturalmente. Entro de férias, a distância aumenta, e o risco de acontecer uma inadimplência é muito maior. Essa é a minha preocupação. Então, nosso cálculo aqui, aí é todas as escolas, não só as escolas confessionais, 70% das escolas do Grupo Rabbit entraram em férias. As escolas que entraram em férias em abril tiveram um pouco mais de inadimplência, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí depois, quando nós entrarmos em inadimplência, eu vou dar algumas dicas do que fazer. Nós estávamos conversando antes, né, Roberta, e você disse, e aí até o Ricardo disse, para entrar, a ideia é entrar em maio, férias. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque o atraso, hoje nós temos um atraso, maio pode virar inadimplência esse atraso. E segundo, se tiver que dar férias, aí eu daria 15 dias. Fugir um pouco daquela primeira semana de pagamento, para não correr risco de uma inadimplência maior. Por quê? Porque a escola confessional precisa pagar conta também, é óbvio, né? E além de tudo, tem as obras sociais que necessitam desses valores. Essa é a minha opinião. Então, legal. A gente estava falando um pouco disso e estava até discordando um pouco disso. É verdade. Porque as realidades do Brasil são múltiplas, né? A gente também tem que estar atento qual é a orientação das secretarias de educação dos estados, os núcleos de educação, as regionais, né? Aliás, é um convite também às escolas estarem próximas desses núcleos, porque é uma questão pública, né, de sociedade, que a gente tem que estar atento também, de movimentação, de pessoas, etc. e tal, né? O que eu tenho ouvido de algumas escolas, né, que conheço pessoalmente, e até das escolas que temos no Grupo Marista, da Centro-Sul especificamente, né, que é uma das províncias, e aí, por exemplo, o calendário do Rio Grande do Sul é outro, é diferente, tem que tomar muito cuidado aqui, eu quero tatear com muito zelo aqui a minha fala, né? Então, entender essa sua realidade. O que eu percebi, e isso pode acontecer, por exemplo, com a escola confessional que os meus filhos estudam também, aqui em Osasco, na Grande São Paulo, que é melhor tentar, pensando aqui o contraponto do que o Christian falou, que é muito o fluxo de caixa, o financeiro, inadimplência, atrasos, e também a questão pedagógica, né? Então, a gente tem que equilibrar esse ponto também. O primeiro ponto que me parece ser salutar das férias em maio, para onde for possível, aí não sei se são 15, 20, 30 dias, enfim, é porque o primeiro ponto, os professores não estão aguentando mais, né? Eu acho que eles estão numa situação, eles estão muito cansados, né? Eu, como gestor de uma empresa de educação, estou em casa trabalhando home office, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, né? É verdade, né? Não tem hora para começar, não tem hora para acabar. Uau, né? E sem fim, né? Então a gente está muito cansado, né? E os professores também, né? Produzindo muito material, etc. e tal. Acho que para eles também seria um alívio. A outra questão, e aí vendo a agenda da minha filha, por exemplo, que está no 3º ano do ensino médio, e ela é muito estudiosa, ela estava numa expectativa enorme do ano do vestibular. Ela tá, né? A gente está até tendo que dar uma levantada. Fala, filha, vai com calma. Vamos testar, eu não sei como é que vai ser o Enem, o vestibular, que a gente até sabe aí das pistas como vai ser e tal, mas assim, se não rolar, né, a universidade que você quer agora, estou falando como pai agora, né, com boné de pai, né, o ano que vem você faz um cursinho, você não vai ser um desastre postergar um ano, no meu caso específico, como pai, né, porque a gente tem que equilibrar o educacional do fluxo de caixa. Por que eu falo isso também, né, Christian? Porque eu vejo a agenda deles, dos meus filhos, fevereiro, março, estava cheio de coisa. Cheio, assim, anotação, tudo com marca-texto.
Quando eu abri abril, não tinha nada. Sim, tinha, mas 30% do jeito que eles estavam anotando, né? Então, assim, a escola está mantendo a chama acesa, está mandando atividade, mas a gente precisa entender que não é a mesma educação que eles receberam nos 2 primeiros meses. Então, continuar assim pode ter um prejuízo também, da gente não parar para fazer uma avaliação e rever a retomada. Porque a ideia seria, se a gente conseguir dar férias em maio, eu não sei se é maio, é tanto próximo quanto possível, de que quando voltar presencial, não voltar online de novo, né? Então, é tentar postergar o tanto quanto possível. Chegou num limite, parece que o limite é o fim do mês, ou alguns dias de maio ainda, fazer um recesso para tentar, quando voltar presencial. Que depois é uma outra discussão, que presencial é esse dessa volta, que não é voltar todo mundo, é outro assunto. Não, mas aí uma questão seguinte, escola de pós-corona vai ser outra. Nós tivemos que nos adaptar ao online. Por quê? Porque tinha um atraso. Né? E é uma questão das escolas confessionais. Existia um atraso tecnológico. E também vamos pensar o seguinte, que a nossa visão é diferente da visão do aluno. Porque eu tenho visto que os alunos são tecnológicos. Tem escola que aumentou a performance. Estava conversando com uma escola no Rio, ela disse o seguinte, o pessoal do ensino médio está mandando super bem. É diferente da nossa visão, que é analógica. Então, assim, home office, tecnologia, eu apoio. Eu sou um exemplo de que eu apoio demais com isso. Agora, crianças, os adolescentes, eles têm uma outra visão. Passou daqui para frente, o mundo vai ser tecnológico. Não tem o que fazer. O corona não vai desaparecer. A partir de agora, então, vamos voltar às aulas iguais. Não, concordo. Acabou. Eu penso, senhores, que são decisões muito sérias que dependem do gestor no seu local. Porque quando vocês falam assim, porque nós somos uma geração tecnológica, se nós olharmos, nós temos escolas de todos os tipos e todas as performances. Então, nós temos escolas aí em que são escolas sociais, né, que o menino mal e mal tem o que comer em casa e está lá dentro de uma escola confessional, porque nós prestamos esse serviço à sociedade. Então, são casos muito sérios, muito extremos, e que nós precisamos ter um olhar muito fino, né, muito delicado, muito humano, tanto para o professor, quanto para o próprio gestor que está nessa linha de frente, e também com os nossos estudantes. Essa decisão de férias ou não é algo tão simples, e nem receita do livro Dona Benta, lá da minha época, que você seguia de ponta a ponta. Ela vai ter que ser digerida e muito discutida. E aí eu vou engatar vocês em outra discussão que não é tão simples, bem, mas eu tenho certeza que todos que estão nesse chat estão aqui esperando para a gente falar, que é a questão da gestão online. Porque, mais do que nunca, os nossos professores estão aí conectados em relações trabalhistas, nós temos aí uma produção intensa de conteúdo, de uso de imagem, e temos aí cada conselho municipal, cada conselho estadual fazendo uma regulação diferente. Estamos aí hoje com o CNE, uma discussão, inclusive a ANEC está entrando com um documento sobre essa regulamentação nacional das aulas remotas e do tempo, do formato das aulas. E o que vocês trazem para nós de contribuição em relação a isso? Vamos lá, pode falar. Legal. Para o ímpar, Ricardo. Bom, a gente estava falando, iniciando pela questão das despesas, né, que as escolas têm. O maior ponto é a folha, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Eu sou favorável, e temos admitido isso na FTD, falando agora como gestor, não demitir, né? Assim, a última possibilidade. A gente quer fazer de tudo para não demitir. Um outro ponto que a gente tem feito é alocar os recursos aonde está sendo demandado a necessidade, que é no online. Então, por exemplo, um forte time que nós temos na FTD de eventos. A gente era, inclusive, agora, né, nesse final de semana último, iniciando, era o nosso evento do Integra Confessionais, né, onde a gente junta várias congregações e tal. Não tivemos, né? Mas percebemos muitas capacidades, até por ter uma equipe muito jovem na área de eventos, alocamos eles para o atendimento digital, para o marketing digital, né, para os trabalhos onde está sendo esse consumo
do digital. Então, deshierarquizar mesmo a escola, a empresa, né, mexer com as estruturas, levantar quais são os pontos de atenção, um deles, óbvio, é a tecnologia, e formar grupos de trabalho para poder trabalhar por iniciativas e não mais por senso comum de organograma, né? Tem que dar uma desmontada no organograma, ver aonde que está sendo mais necessário e alocar os recursos da capacidade instalada para tentar evitar as demissões. E o outro ponto que eu acho fundamental, e isso está no DNA da escola confessional, mas a gente precisa exercer isso como um gesto concreto, tá conectado espiritualmente, humanamente com esse colaborador, né? Então, não é só ligar para pedir coisas, só para pedir aula online, para pedir gravação, falar, amigo, como é que você está? Como é que está aí os seus pais que moram com você? Como é que estão os seus filhos, né? O teu filho da educação infantil, como é que você está lidando, que é um tema complicado, que não tem habilidade com as telas, né? Porque a criança está em casa, o pai está home office, e o pai é professor, a mãe é professora. Criar esses espaços de conversa, um detox também digital é importante nessa hora, e eu recomendo isso pelo menos uma vez por semana. E aí, o diretor da escola, o mantenedor, ele tem que aparecer nessa hora. Ele tem que dar o exemplo, ele tem que ir a público com o seu time e falar, olha, eu estou aqui com vocês, nós estamos fazendo o melhor, nós não sabemos tudo, mas a gente está empenhado em fazer o melhor. Então, essa sensação que a Roberta colocou aí no início de acolhimento, de estar juntos, é fundamental para a gestão nesse momento. Perfeito. Eu acho o seguinte, eu tenho visto que o desgaste de aula remota é maior, não tenha dúvida nenhuma. Primeiro porque a gente não está acostumado, né? E existe uma diferença muito grande. E outra coisa, mesmo de férias nós vamos voltar. Eu acho que vai ter aula remota continuando, principalmente em alguns estados, né? E já estão querendo voltar agora. Então, minha sugestão técnica primeiro, ter disciplina. Tem que deixar muito claro que as escolas continuam, que os nossos colaboradores continuam trabalhando. Maior desgaste, não tenha dúvida nenhuma. O foco principal é o aluno. Então, disciplina vamos iniciar o nosso dia com uma reunião. Então, a coordenação, uma reunião com os professores e finalizar com reuniões também. Então, a dica que eu dou para não baixar performance, e já caiu, eu senti que houve uma queda de performance, já baixa, muito pequena, porque é óbvio, né, vai ter o cansaço, focar em disciplina, criar grade, esse horário, esse outro horário, vai mudar as metodologias, é óbvio, não dá para ser... Olha, tudo tem um lado bom na vida. As escolas vão ter que estão se reinventando. Aquela aula expositiva, 4 horas falando, agora no online não dá mais para fazer. Eu estou vendo que as escolas que estão tendo um resultado melhor, começa com uma aula gravada, depois caminha para uma aula presencial, grupo de estudos, tirar dúvida, assistir vídeos. Então, assim, uma metodologia mais diversificada. Mas a dica que eu dou é disciplina. Mantém a escola continua funcionando. É isso. E se a gente for pensar, senhores, né, Ricardo fala no início e o Cristian também, mas essa questão da aula remota, ela chegou no Brasil um pouco tarde, porque isso já acontece fora do Brasil. Só que nós sabemos que também o Brasil tem uma característica muito diferente, tanto no que se refere ao seu território, ao tamanho do seu território, a questão socioeconômica, enfim. Mas algo que não pode ser deixado de lado é quando voltarmos, o como vamos usar essa aprendizagem remota. Porque aí ela deixa de ser o principal, como ela está sendo nesse momento de isolamento, para ser coadjuvante, mas complementar ao trabalho presencial. Então, nem o trabalho presencial será o mesmo. A gente vai precisar ressignificar. E aí, esse papel do professor também vai passar aí por ressignificações, acredito eu, até nas questões contratuais, né, que são coisas que a gente já está começando a discutir e a enfrentar. E aí, diante disso, eu vou trazer uma nova situação para a gente conversar, que é a situação das comunicações.
como nós estamos num momento de muita informação, né? Muita comunicação, né? Parece que a gente brinca, né? Cada mergulho é um flash. Então, como é que deve ser feita essa comunicação, a periodicidade dessa comunicação, né? Inclusive, aí vamos pegar um ponto muito crucial, a comunicação da inadimplência. Como é que a gente se comunica com esses pais? Christian, dá uma dica aí para a gente. Vamos lá. Primeiro, a comunicação, não só com a inadimplência. Eu acho que tem que, principalmente quem está de férias, tem que manter a periodicidade, tem que manter o contato. É inacreditável, eu liguei para uma escola nossa no Rio de Janeiro, ninguém atendeu o telefone. Se ninguém atendeu, eu não vou pagar mensalidade, porque a escola está fechada, ela não está dia, não entrou de férias. Então, o que eu tenho que fazer? No mínimo, você transfere o telefone para alguém atender. Então, assim, isso é o óbvio, mas isso aconteceu com uma frequência muito maior do que eu esperava. Segunda questão eu tenho visto por que escolas, por exemplo, escola da FTD, nossa, por sinal de escola em comum, acho que mais da metade das escolas são em comum. Por que tem escola que, usando o mesmo material da FTD, usando a estratégia muito parecida, a tecnologia muito parecida, o nível de reclamação é maior, muito maior do que uma outra? Existe uma dicotomia muito grande. Eu dividi em dois. Primeiro, as escolas tarefeiras. Escola tarefeira é o seguinte, eu mando a lição de casa, eu gravo a aula, mando as instruções por escrito do que está no livro e tchau. O pai é óbvio que vai ter uma sensação que ele que está dando aula. Agora, por outro lado, as escolas têm melhor performance. E, gente, tem escola fazendo matrícula, tá? Tem escola fazendo matrícula. Por quê? Porque o pai tem alguma opção. Quais são as opções que o pai tem? Home office com uma criança, principalmente pequena, educação infantil. Pelo menos ele vai ter uma escola que está acolhendo, que está ensinando, que a criança está despendiando um tempo para aprender, ou ela vai ficar bagunçando, aprontando, né? Ela tem muita energia. Então, essa escola tarefeira, a sensação é que o pai está substituindo a escola, e a escola parceira. A escola parceira a dica primeiro, explicar o que é aula online. O pai não sabe. Segundo, que deixar muito claro que nós não temos opção, então é uma questão contingencial, mas, por outro lado, a educação continua. Dá para dar aula. Vai cair a qualidade, é óbvio, mas dá para continuar tendo aula sim. E a comunicação principal, comunicação ao vivo. Então, eu falar com... Oi, pai, tudo bem? Como é que você está? Ligação não adianta só usar aplicativo. É olho no olho. Essa é a diferença de parceira com tarefeira. Olha, eu vou trazer para vocês algumas inquietações que estão no nosso chat, e aí eu vou direcionar, porque eu acho que elas não podem passar em branco. E, Ricardo, eles trazem uma coisa que eu achei que tem muito a ver até com a profissão que a FTD tem como editora, dos nossos alunos com necessidades educacionais especiais, né? Muitos pais, eles escolhem a escola confessional porque a gente tem uma situação diferente de trabalho, né? E aí eles perguntam muito para nós isso, né? Essa escola, essa coordenação, essa administração, como que está vendo esse processo, de que forma que a gente pode estar um pouco mais solidário para garantir a aprendizagem dessas crianças? Nossa, você tocou num ponto incrível, né? Essa pergunta nunca apareceu, né? Assim, obrigado, você que perguntou, né? E parabéns pela preocupação, né? Por essa criança especial, por esse lugar. Se está difícil para dos comuns, vamos dizer assim, imagine para os especiais, né? Então, o desafio é muito grande, muito maior do que a própria educação infantil, eu diria, né? Na largada, o meu sentimento é de apoio a esses pais, né? Tem que estar muito junto dos pais, porque eles, sendo a principal referência desse aluno especial, estão sendo mais requisitados ainda nesta hora, né? Muito mais do que a escola. Então, se a escola já tinha desafios enormes, e a gente tratava isso na FTD recentemente, até fizemos uma parceria com uma editora italiana, estamos trazendo para o Brasil em 2021 algumas edições específicas para as crianças especiais que estão na escola, imagina fora da escola, né? Então, na largada, Roberta, seria assim, apoie esses pais. Como o Christian falou, se você tem que estar perto dos pais nessa hora, desses
eu acho que mais ainda. E ainda bem que eles estão nas aulas, ainda bem que ele está numa escola católica, confessional, né? Ainda bem. Está sendo cuidado, né? Está sendo olhado, porque eles precisam ser vistos na nossa sociedade, não apenas estar ali. Algumas pessoas até falam... Se a Roberta permitir, só complementar um ponto, claro, que eu não queria perder a oportunidade do que o Christian falou também, da questão da aula online. Eu perguntei para uma coordenadora de uma grande rede, né, uma diretora educacional de uma grande rede essa semana, o que está dando certo e o que ela não faria, que já aprendeu que não dá certo, né? Então, o que precisa fazer? Como o Christian falou, segue o planejamento, não abandone o planejamento. A questão é o como dar esse planejamento. Não dá para seguir no mesmo como, mas o que dá, está planejado. Vamos insistir com o que foi planejado, sendo flexível, obviamente, sabendo que tem alunos que vão acompanhar melhor, outros menos. Essa rede de escolas mesmo, ela abriu mão da avaliação, não é hora de fazer avaliação, é apenas diagnóstico, ver alguma questão, algum ponto, mas ir caminhando, não considerar isso como nota, né? Mas segue o planejamento. E o que não deu certo? É fazer a aula online como ela seria naturalmente na sala. Já caiu rapidamente, né? Então, querer dar a mesma aula no Hangouts, no Microsoft Teams, no Zoom, nas ferramentas que estão aí disponíveis, né, não funciona. Pode funcionar em algum momento de algum conteúdo, uma aula mais rápida, mas tendo com muita clareza o que o aluno deve fazer melhor antes da aula, durante essa aula mais rápida e o que ele vai fazer depois da aula. Então, é uma outra didática, né? E um ponto que a Roberta passou rapidamente, eu não queria perder também, que falando também com uma outra coordenadora sobre as escolas sociais, né? Que tem menos recursos, que não tem Wi-Fi, que não tem computador, não tem notebook, mas muitos deles têm celular. Então, muito conteúdo ainda pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo próprio WhatsApp, mantendo a chama acesa na escola social, mas usando as mídias sociais foi o caminho melhor encontrado até aqui. E o melhor sonho, né, o sonho mais utópico, mas que a gente ainda sonha, é que em algum momento a rede pública e a rede privada consigam dialogar para uma educação de qualidade social, né? Que nós não fiquemos apenas nos nossos quadradinhos, que a gente consiga sair um pouquinho deles. Uma grande preocupação que nasce aqui no chat, aí eu vou jogar a bola aí para o Christian fazer um gol para nós, é a questão de, mas o que o governo está falando? Volta quando? Bom, a gente ainda não sabe, acho que nem o governo, de uma forma geral, sabe isso, né? Cada estado está trabalhando essa volta de uma forma. E aí, por exemplo, no Nordeste, muitos dos estados, eles concederam férias, já bem no início do isolamento social. E aí eu tenho pessoas aqui no chat que estão falando assim, fala aí para o Christian comentar com a gente agora, já demos as férias, né? Então, quais são as orientações estratégicas para nós gestores de como proceder? Porque a gente é uma escola católica, e aí? Bom, primeiro, não pode esquecer que a opinião dos líderes, né, do governo, ela está mudando toda semana. Então, não dá para saber toda semana. Hoje, vindo para cá, CBN. Pessoal de Minas, acho que foi o governador disse que as aulas só vão voltar no segundo semestre. Então, assim, é chute atrás de chute. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso não tem ideia do que vai acontecer. O que eu digo é, quem entrou de férias tem que, número 1, se preparar para melhorar a aula online, porque pode ser que continue. Não, que vai continuar, não tenha dúvida nenhuma, certeza. Agora, a quantidade de aula online eu também não sei. Então, assim, você tem um mês para se organizar, e por isso que aula aí é uma questão de liderança. Professor entra de férias, aluno entra de férias. Líder, não. Líder, então, coordenação tem que continuar trabalhando, cobrança tem que continuar trabalhando, toda a liderança continua, para se preparar para a próxima, para as aulas online que vão continuar. Então, a dica que eu dou é, se nós temos um mês para arrumar a casa aí, o melhor possível. E tem uma questão que a gente precisa pensar, né? Tanto antes de voltar, quanto quando voltar, e aí vocês dois fiquem à vontade para puxar esse gancho aí e fazer uma conversa.
mas muitas decisões trabalhistas, nós vamos ter que dialogar com os sindicatos, nós vamos ter que dialogar com o externo, não é só uma decisão única da escola, né? Então, mas eu acho que depois do corona, a legislação vai ser mudada também. Como está entrando, todo dia tem uma MP nova, depois ela entra, depois ela cai, governo. Isso vai continuar depois, não tenha dúvida nenhuma. Então, essa preocupação, tem que tomar muito cuidado, assim. O que eu vejo é em época de guerra, em época de calamidade pública, um ano equivale a um mês uma semana um dia. Então, vamos arrumar a casa agora e vamos, daqui 2 meses, o que vai acontecer com o sindicato, com a legislação? Nem eles sabem também. O que a gente está vendo agora, a CLT, a legislação trabalhista, ela vai mudar, não tenha dúvida nenhuma. Senão, o Brasil vai quebrar. Uma prova disso, né, Christian, Ricardo, eu que trabalho aqui em Brasília, o nosso governador está falando na volta dos alunos nas escolas militares e cívico-militares. Eu tive ontem uma reunião com a Secretaria de Educação e eles não têm informação nenhuma e nem sabiam. Então, vocês vejam que nós estamos realmente em tempos ainda muito incertos. Então, decisões precipitadas também poderão acarretar em grandes problemas. E, ao mesmo tempo, não podemos ser lentos. Temos que ter decisões assertivas para fazer correções de rota. Mas foque no hoje, né? Foque no hoje, com certeza. É um ponto que eu recomendaria aqui para as lideranças que nos ouvem, diretores de escolas, mantenedores, e até coordenação, professores também, que fazem parte desse time que alavanca aí as experiências, né, na escola, é que, por exemplo, vou falar como gestor, né? Na FTD, nós criamos 3 frentes prioritárias. Né? Tem muita coisa acontecendo, por exemplo, as produções dos lançamentos para 21, nossa lida com o MEC, N iniciativas acontecendo, a máquina continua trabalhando, né? O educacional muito forte, a equipe de back-office, todo mundo trabalhando, mas nós elegemos 3 frentes. A primeira frente é econômica financeira. Então, colocamos um líder, que no nosso caso é o CFO, mas aí, então tem que ser a pessoa responsável pelo caixa, né, para garantir o fluxo de caixa, medir essas questões de inadimplência que virão, como será, e olhar um pouco mais de longo prazo, subir no telhado e olhar um pouco mais adiante. É fato que a economia toda envolve escolas, envolve as empresas, uns mais, outros menos, mas a gente vai dar uma chamada barrigada na curva, né? Se era uma curva que crescia, agora vai ter um decréscimo, a gente tem que pensar na retomada financeira, eu digo, quando que ela vai acontecer, né? A gente olhar um pouco mais à distante e ver como é que a gente atravessa esse deserto. E essa pessoa não é responsável sozinha, é montar um grupo para trabalhar com ela focado no assunto econômico financeiro para auxiliar o gestor, para auxiliar o diretor. Uma outra iniciativa que a gente tomou é Gente Gestão, um grupo para cuidar das pessoas. E aí entra a comunicação, entra a gestão, como é que está sendo o trabalho, como é que está sendo a produtividade, como é que está a saúde dessas pessoas, né? Um grupo que cuida de gestão e pessoas. Um outro grupo focado em tecnologia, um grupo dedicado em tecnologia. E aí a gente estruturou esse grupo de fora para dentro, ou seja, quem está mais próximo das escolas, dos clientes, para poder ver a realidade, internalizar, processar formas e devolver na expectativa dos clientes. Nós temos N entregas digitais, desse grupo já saiu, por exemplo, uma página chamada Conteúdo Aberto FTD, que nós disponibilizamos quase 1.000 conteúdos já gratuitos, estamos subindo mais 800 nas próximas semanas, de todos os níveis, para ajudar os professores a darem aula e também ser um bem comum à comunidade. E a gente está aprendendo com isso, vendo os caminhos, né? Porque como está no digital, você consegue ver a jornada do usuário com mais facilidade, ver por onde está gerando tráfego, que conteúdos estão sendo mais consumidos, para a gente poder investir mais nesses conteúdos. E aí o que a gente tem aprendido é que não tem uma única ferramenta, não tem um único parceiro. Aliás, a gente colocou vários parceiros junto com a Rabbit, por exemplo, tem lá a Aulática, Estuda.com, Instituto Ayrton Senna, Microsoft, Google Classroom, grandes parceiros estão ali para ajudar as escolas
a navegar. Então, essa frente de tecnologia, a escola precisa realmente ter essa liderança. Não sei se vai ser liderado pelo TE, pelo professor de tecnologia, ou aquele professor mais antenado, mais conectado, mas criar frentes de trabalho para ajudar o gestor a tomar decisões. No caso, por exemplo, da questão econômica, pode linkar essa relação com os órgãos oficiais, né, como serão os exames, etc. e tal. Pode ter um grupo só pedagógico, só didático também, mas é desmontar o organograma, montar frentes, isso vai ajudar o gestor a tomar decisão. E como o Christian disse, né, em tempos de digital, a velocidade é muito mais rápida. Né? Então, a gente já está com um time montado, trabalhando como será o volta às aulas das escolas. A gente não pode esperar voltar às aulas para daí decidir como será. Vai ter todo um protocolo de convivência, a gente não sabe se vai voltar só metade, se as carteiras vão estar distantes umas das outras 2 metros, né? Se vai ter aulas alternadas, dia de digital, dia de presencial. São coisas que a gente está pensando, como será esse comportamento social que vai ser transferido para a escola, como é que eu recebo esse aluno na entrada. Então, ter um comitê de retorno, eu acho que é importante também para a escola pensar nisso agora. Pensar coletivamente, né? Enquanto comunidade, aldeia global, né? Christian, quer trazer algum comentário sobre? Não, tá perfeito. Eu não tenho nada a acrescentar, ele já completou. Pois é, aí eu vou passar para um outro assunto, que é o nosso grande desafio, como trabalhar com a inadimplência, né? Como reduzir essa inadimplência, como tratar esse assunto, o plano de fluxo de caixa. Christian, bom, vamos lá. Conosco. Tenho visto alguns erros, um erro crasso desconto compulsório. Então, a escola, olha, a partir de hoje, todo mundo tem 30% de desconto. Primeiro, sensação que eu tenho como pai é que tem uma gordura, uma margem de lucro gigantesca na escola. Se de repente eu nem pedir, já vão me dar 30%, você imagina a hora que eu pedir esse desconto. A tendência é isso aumentar e predar o mercado. Tem muita escola fazendo isso errado. Até porque vamos dividir o público, o público não, vamos dividir as nossas famílias em três categorias. Tem aquelas pessoas que têm dinheiro para pagar. Eu sou funcionário público, eu tenho uma reserva, então eu tenho. Esse primeiro grupo tem dinheiro para pagar. Um segundo grupo de pais, você falou isso no começo, são aqueles apocalípticos que, eu nem perdi o emprego, mas já não quero pagar. E tem aqueles que dão uma aproveitada também, né? Eu já tenho desconto de 20%, agora eu quero mais, sem tanto motivo assim. E tem aqueles que precisam mesmo. Aquele que é um pai parceiro, que está próximo, que você sabe que ele precisa, que ele tem uma agência de turismo, e aquele sim, aquele que tem que ser ajudado. Então, a partir do momento que você dá compulsório, você divide o valor que você tem para dar desconto para pessoas que não precisam. Então, isso é um erro. A ideia, e qual que é a ideia? Primeiro, você manda o boleto e cobra. Aí tem que tomar cuidado, porque tem escola que já não cobrava bem. E agora continua, acho que eu já disse isso, que continua não cobrando. Mandou o boleto, passou o dia de pagamento, cobrança, você vai ligar. É óbvio que não pode ser tão duro, que tem que ter, ser mais humano, mas vai, oi pai, tudo bem, você esqueceu de pagar o boleto, o que foi que aconteceu? Mas o pai vai pedir desconto. Primeiro, você não tem esse dom para saber o que a pessoa está pensando. Uma parcela, isso chama-se preconceito. Uma parcela vai pagar, não, eu vou pagar. Que é esse primeiro patamar. Se a pessoa pedir desconto, aí nós vamos, que tipo de desconto que a escola tem que dar? Ela tem que tentar fugir da anuidade, porque desconto é direito adquirido. Você deu desconto, para você tirar, é uma dificuldade, acho que não tira, muito, muito difícil, você acaba perdendo o aluno. Então, o que você tem que... olha, vamos fazer o seguinte, essas 2, 3 parcelas eu jogo para frente, divido em algumas vezes, eu vou te dar a matrícula do ano que vem, chama-se ZAP isso. Mas, de novo, mas as pessoas não querem. Tenta, o objetivo não é conseguir, é tentar. Primeiro cobra, depois você tenta usar esse ZAP, que é não mexer na anuidade, e por último, aquele pai que precisa mesmo, aí você pode entrar dentro do fluxo de caixa, eu acho que o Ricardo entende melhor do que eu, você tem 100 mil de fatura de custos,
conseguir economizar 10 mil, você vai dividir esse 10 mil para as pessoas que precisam. E aí, uma outra dica é o seguinte, primeiro, pai, me manda por e-mail o motivo que você precisa do desconto, senão é feito de refração. Um pede, eu também quero. Metade já não manda o e-mail. E uma outra questão é, antes de fazer a cobrança, tenha em mãos uma lista de descontos que você já tem. Escutei uma escola, Christian, as pessoas estão pedindo desconto, aí eu puxei uma lista de desconto, quem está pedindo é quem já tem mais. Me dá para você dar desconto? Pai, você já tem 30%, quanto que eu posso te dar mais? Sei lá, vou te dar mais 10, ele estava pedindo mais 30. Essas são as dicas que eu dou de inadimplência. Eu acho que só complementando, dentro desse time econômico que a gente recomendou que a escola monte, é ter o limite possível, né, Christian, para poder ir calibrando dentro de uma meta. Né? Então, consigo chegar na média geral de um desconto do hall, né, que é o que eu capto de mensalidade final, 10%. Então, você tem que trabalhar dentro dessa fração dos 10, do que é possível e do que não é possível. Porque se for aleatório, quando você fizer aleatório e depois for ver a conta, aí pode ser complicado. E os pais estão pedindo, tem pai pedindo, eu preciso de 50%. Ainda não baixou o custo de vida, não, o valor que ele tem, o salário dele em 50%. Então, aí existe uma negociação. Peraí, pai, 50% eu tenho que... E deixar muito claro que escola confessional tem obra social. As pessoas, elas confundem. Como tem obra social, a escola confessional também tem que dar desconto. Não. Muito pelo contrário, tem que dar menos desconto, porque nós temos o que ajudar um monte de gente. Isso tem que deixar claro. As famílias elas sempre confundiram um pouco, né? Isso. A ANEC tem feito um trabalho incansável junto ao Senado e também junto aos conselhos e governos estaduais para a gente tentar barrar esse desconto compulsório, porque realmente é inadmissível a gente partir desse ponto, não tem gestão que suporte. E aí, pensando nessa gestão, também pensar nesses colaboradores que estão home office, né? Como que a gente trabalha com eles, qual o cuidado, né? Como que a gente dá condições de trabalho para eles também. O que vocês pensam sobre isso? Bom, primeiro eu acho que eles têm que ter, então, professor, pais, todo mundo que está confinado precisa de um apoio psicológico, sim. Então, as escolas têm uma psicóloga, vamos fazer um trabalho com as psicólogas, e as psicólogas fazendo um trabalho com a comunidade, de uma forma geral. E aí fica um convite hoje, né, Ricardo, que nós vamos lançar hoje a FTD, a ANEC e a Rabbit, No Divã com o Professor, com Léo Freiman, 7 horas. Entrem no site www.programadecontingência.com.br e o Léo Freiman justamente vai falar sobre isso. Com os professores. Aí é proibida, é só o professor que pode entrar. Professor, amigo de professor e colegas de professor e a família do professor, só. Mais ninguém. Só isso? Só. É isso. Não, muito bem. Acho que a gente falou um pouco disso, né? De dar esse apoio também, de estar junto. E é legítimo, né? É isso a gente... tem um amigo meu, professor, inclusive, de biologia, lá no Rio Grande do Sul, que ele diz o seguinte, né? O voo está dentro do pássaro, né? Então, tem atributos que está dentro da escola confessional, que está dentro dela. Então, faça valer isso. Faça valer, né? Tenha serenidade, moderação, solidariedade. São valores. Aliás, as famílias matriculam seus filhos na escola confessional muito por conta disso. Já buscam isso, né? Que a gente não deixe eles esquecerem disso. E, nesse sentido, como é que a gente se prepara para a volta, para o retorno para a escola? Fala, Ricardo. Fala que essa daí é difícil, hein? Essa daí agora a Roberta foi, né? Foi fundo. Bom, a gente está se preparando, é fato, como eu disse para vocês, a gente não tem respostas prontas, varia aí de cada estado, né? Nós temos escolas no Brasil todo. A gente está olhando um pouco para a Europa também, a Alemanha, alguns países que já estão retornando. Eles começaram o retorno pelos pequenos, pelos menores, até porque tem menos atividades online,
talvez por ser menos vulneráveis, mas é parcimonioso, é gradativo, são os primeiros insights que a gente tem. Agora, uma coisa que a gente continua grifando e vamos continuar, porque não é simples, a escola vai ser outra, né? O protocolo, aliás, precisa criar um protocolo, como é que nós vamos receber, onde é que vai estar o álcool gel, vai todo mundo usar máscara ou não, enfim, tem alguns protocolos de saúde, de higiene, que a gente tem que ter eles bem montados, talvez não finalizados, mas que dê para a gente iniciar esse novo momento de acolhida, de fluxo, de logística, do que seja, mas criar um novo protocolo de acolhida. Em São Paulo, o governo criou um protocolo, subdividindo em 3 perfis. Eu achei bem interessante, depois jogar no Google e conhecer, é o que você disse, tem que ter protocolos, e aí vai depender de cada região, né? Agora, o principal protocolo que eu vejo, além, óbvio, né, dos protocolos da higiene e da saúde coletiva, eu penso que é o protocolo de trazer no primeiro dia e todos os dias, antes, durante e depois, aquilo que nos mais motiva, que é a esperança. Precisamos muito que esses meninos, que esses professores, que os gestores tenham esperança, brilho nos olhos, né, que a fé seja mais forte do que essa adversidade, e que a educação realmente não vai salvar o mundo, mas que pode caminhar muito próximo de uma possibilidade de esperança, a gente tem certeza. Nós estamos quase fechando, queria que cada um de vocês deixasse aqui uma mensagem. Então, vou começar aí com o Christian, qual a mensagem que você deixa? Bom, quero agradecer a presença e o convite. Eu vou finalizar com uma questão técnica que eu acho, a gente chama de good news, né? São boas notícias. Tem uma questão chamada curva V. Curva V, que eles estavam fazendo um estudo, é a velocidade que as empresas, elas têm, qualquer tipo de empresa, ou do mercado de uma forma geral, ela tem queda, elas estão voltando com a mesma velocidade. Então, teve uma ruptura muito grande que nós vivenciamos, mas ela vai voltar muito grande. E, dentro dessa curva V, a educação acho que vai ser muito rápida. Por quê? Porque os pais não estão conseguindo segurar essa criançada com essa energia toda. Então, eu acho que a partir do momento que houver uma liberação, mesmo que gradativa, a curva V vai fazer muito efeito, as escolas vão continuar, elas vão retomar muito mais rápido o número de alunos. E, para finalizar, eu acho o seguinte, a escola tem que ter transparência, principalmente as escolas confessionais. Esse não ter medo de falar a verdade para o pai. Pai, nós precisamos disso e disso, nós estamos juntos. Esse é o meu recado. Agradeço vocês, fiquem com Deus. Legal, Christian. Essa curva V é um fato, né? É interessante ver que algumas empresas que fizeram a lição de casa no vale do V estão conseguindo retornar com mais velocidade. Não é fazer aqui, como diria assim, o jogo do contente, né? Mas eu prefiro ver o copo meio cheio, né? O copo está pela metade, tem gente que enxerga meio vazio, tem gente que enxerga meio cheio. Estou muito confiante que a gente vai conseguir atravessar esse deserto, né? E eu queria finalizar com vocês, bom, antes disso, agradecer o Colégio Nossa Senhora de Misericórdia de Osasco, que é onde estudam meus 2 filhos menores, né? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, e quero fazer um convite aos pais também, de todas as escolas, se tem condição de continuar pagando, continuem, porque não é só o mês, mas é para sempre, né? Para a vida dele, para sempre, a mensagem que a gente dá agora. E se você não pode, efetivamente, converse com a sua escola, né? Agora, se é possível, por que não? Né? Vamos olhar mais coletivamente, como disse a Roberta. Mas eu trouxe uma reflexão para um grupinho de jovens aqui esta semana, que é onde eu sou catequista na comunidade que eu convivo aqui na Zona Oeste, de Crismandos, né? E a gente refletiu sobre 3 versículos aqui do livro de Romanos 8, que eu deixo aqui para uma reflexão depois aí para os colegas, que diz assim, que diremos, pois, depois de tudo isso, né? Então, depois de tudo isso que a gente falou aqui, né? De tudo isso que diremos, pois, né? Ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderá acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí, mais no final do capítulo, ele diz o seguinte, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem ninguém, nem nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o isolamento, nem ninguém, viu, Roberta? Obrigado, Christian, obrigado, Roberta, parabéns, Rabbit, Anek, obrigado a toda a família FTD, foi um imenso prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a Rabbit e a FTD, que são parceiras nossas da ANEC, agradecer todos os educadores, né, que estiveram aqui na nossa live, e também quero deixar uma mensagem. A gente tem falado muito sobre os problemas, né, e óbvio que estamos lidando com eles e precisamos vencê-los. Óbvio que nós precisamos pensar na inadimplência, na gestão, e cada escola está buscando aí o seu caminho, seja uma negociação individual, seja negociação com fornecedores, seja um cuidado com o professor, cuidado com a família, cuidado com os gestores. Vejo também que nós não podemos acreditar que esse ano está perdido. O ano não está perdido. Nós tivemos dificuldades financeiras, econômicas, políticas, sociais, na educação, mas se a gente já entrar para uma situação de que tudo está perdido, nós perderemos o que há de maior, que é a esperança. E eu só acredito na esperança com a ação, porque se nós olharmos os fundadores das nossas instituições, eles, mesmo em momentos muito difíceis, eles não perderam a fé e a esperança e agiram. Então, que nós possamos agir de forma mais coletiva, de forma mais solidária, de forma mais humana, e enfrentar e nos ajudarmos nesse enfrentamento, para que a gente realmente tenha uma educação de qualidade social. Muito obrigada a todos e a todas, e que o Espírito Santo do Senhor conduza as nossas ações. Obrigado. Amém. Até a próxima.